O Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, comunidade Rainha da Paz, paroquianos, você também que veio de outra paróquia, participar aqui conosco desse segundo dia do tríduo preparatório para celebrarmos Nossa Senhora Rainha da Paz no próximo sábado. Você que participa conosco aí na sua casa, na sua família, como é importante nós nos colocarmos diante de Deus para ouvir a sua palavra. Nós que ficamos um tempo bastante extenso sem participar presencialmente das celebrações eucarísticas, agora, mesmo em meio a algumas dificuldades, desafios, limitações, nós então podemos participar. Isto é uma graça, é a bondade de Deus para conosco. Mas também não significa que nós devemos deixar de lado aquilo que é de responsabilidade nossa para cuidarmos da gente e do outro. Não, pelo contrário, a palavra de Deus quer nos orientar que nós estamos em meio a uma pandemia e que mais de 110 mil brasileiros e muitos pelo mundo afora, entre outras doenças, mas esses mais de 110 mil brasileiros morreram vítimas desta pandemia. Então é dever nosso, enquanto de repente as autoridades,
deveriam fazer bem mais do que fazem, nós, como cristãos, igreja, devemos fazer o máximo para que possamos colaborar com a queda do número de infectados, até que, e esperamos em breve, com a graça de Deus, conforme as notícias, a humanidade então tenha uma vacina para ser imunizada contra esta doença que veio até nós, que chegou até nós, conforme outras pandemias na história da humanidade. Mas a palavra de Deus é a palavra da esperança. Com Maria a Jesus, nós encontramos a paz. A paz que vem de dentro de nós, na medida em que nós nos sintonizamos com a paz eterna que é Jesus Cristo. E que com o sim de Maria, Deus então envia aqui aquele que vem para salvar o mundo. Aquele que vem para resgatar-nos. Nós que estávamos perdidos. Nós que estávamos com a ausência da graça. Em Cristo, novamente ganhamos a graça de Deus. Fomos agraciados de novo. E isso não é mérito nosso. Por isso que não devemos nos vangloriar por isso. Pelo contrário, nós devemos glorificar a Deus. Isso é graça, isso é amor de Deus para com a humanidade. Enviar aqui, conforme promessa dele mesmo, desde o pecado original, aquele que viria lá da glória, que esteve com o Pai, na ação do Espírito sempre, e que se personificou para nos salvar. E Maria, a grande colaboradora na obra da redenção. Aquela que gestou Deus para nos resgatar, para nos salvar. E Jesus, nesses últimos dias, tem nos falado através de parábolas, comparações. Hoje, mais uma vez, ele nos fala através de parábolas. E ele falou àqueles para os quais a salvação foi destinada em primeiro lugar, que rejeitaram a salvação. Os sacerdotes do Antigo Testamento, mestres da lei, escribas, fariseus, saduceus, que era um grupo um tanto ateu, e todo o povo de Israel, pelo menos grande parte. E para este povo, Deus então manda o Salvador, que é Jesus Cristo. E este banquete que Jesus usa hoje para nos ensinar, a acolhimento, a acolhida de Deus a todos no seu reino, quer mostrar justamente isso. Quem prepara o banquete é o Filho de Deus. Esse rei é Jesus Cristo. E vem para aqueles que foram chamados em primeiro lugar e rejeitaram. Por isso que primeiros serão últimos, últimos serão primeiros. E o reino de Deus se estende para outros e chegou até nós. Mas para estar no reino de Deus, é preciso também olhar um pouco o nosso esforço. Quando lá chega o rei, depois que ele encomenda os empregados que vão chamar a todos nas praças públicas, ali havia alguém que não estava com o traje correto. Que traje é este? Alguém que não estava nem aí com a prática da justiça, com a busca do amor de Deus. Por isso, deveria sair. Porque nós nos reunimos primeiro para olhar os nossos defeitos, nossos pecados, nossas iniquidades, nossas fraquezas, mas também, ao mesmo tempo, como proposta de sermos melhores. Fazer parte da igreja não significa apenas um hábito, embora, através dos bons hábitos,
participativos, nós vamos nos corrigindo, nós vamos nos tornando melhores e vamos atraindo a veste, o traje correto, da melhor maneira possível, que é a vivência da justiça, que é o amor de Deus em nós, na nossa vivência diária. Este é o traje. E alguém que estava ali não tinha esse traje, quer dizer, não tinha essa intenção, não estava ali para olhar para si e buscar melhorar, pelo menos um pouquinho, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década e daí por diante. Não tinha essa proposta. Então é melhor que ele saia. Vai estar lá, aquele estava perdendo tempo. Mas não deve acontecer conosco. Nós estamos nos reunidos e a igreja é onde é que a gente esteja, está na nossa casa, na nossa família, na comunidade eclesial, para olhar o nosso defeito ou os nossos defeitos, para irmos obtendo o traje correto, a veste nupcial, que é a graça de Deus, para nos conduzir à prática da justiça da melhor maneira possível. Às vezes nós criticamos aqueles que cometem grandes injustiças, corrupções, mas nós precisamos olhar para nós, se nós praticamos a justiça da melhor maneira possível. Às vezes nas pequenas injustiças, nós praticamos também pequenas corrupções. E só não as praticamos em maior porte porque não temos oportunidade. Então é preciso que nós olhemos para o nosso interior, para o nosso coração, para que nós bebamos dessa água realmente pura que Maria traz com o seu sim à humanidade, como diz lá no Antigo Testamento o profeta Ezequiel ao povo de Israel, a água que vem para saciar a sede da humanidade. O santo, puríssimo, santíssimo, que é Deus mesmo, que virá para resgatar a humanidade, para salvar o seu povo, salvar Israel. E em Israel contidos todos os povos da terra de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Se o povo de Israel, uma boa parte, rejeitou, alguns acolheram e entraram para o banquete, Deus espera que todos entrem para o banquete, que é o que estamos fazendo aqui agora, o banquete eterno, na temporalidade, e fazer essa experiência de fé sempre. E com Maria, nós então vamos a Jesus. Ele é a paz. Nesse tempo de insegurança, de incerteza, nesse tempo de angústia, ansiedades, nesse tempo de medo, até pânico, nós então, a igreja, temos essa segurança, essa esperança em Deus, que sempre está com cada um de nós. E para isso podemos contar com a intercessão de Maria, Rainha da Paz, que intercede por nós e já está intercedendo. E com certeza Deus já está agindo em prol de cada um de nós. E São Bernardo, que celebramos hoje, viveu na transição do século XI para o século XII da era cristã, viveu num tempo complexo também. Ele que deixou lá o mosteiro para enfrentar os problemas, as dificuldades religiosas, políticas do seu tempo, para ser testemunha da fé. Nós também, como cristãos, a exemplo de São Bernardo, hoje e sempre devemos ser sinais do amor de Deus no mundo em que vivemos. Agora nós estamos um pouco trancados em casa, e isso é importante, é necessário, mas nós somos agentes da sociedade, nós somos agente do mundo, no mundo no sentido criação e do mundo no sentido interior alheio, interior humano, a subjetividade do outro, que precisa perceber em nós que nós, não porque somos os melhores, mas temos essa segurança em Cristo. Ele que é aquele que nos sustenta,
na fé e na força como igreja, povo de Deus que somos. E podemos então contar com a intercessão de Nossa Senhora, a Rainha da Paz, aquela que intercede por nós, caminha conosco, a Mãe de Deus e de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.